É, jovem, 286, 25 MHz, 4 MB de memória, uma inicialização linda que carrega os drivers de vídeo EGA, carrega o diagnóstico de disco. Para quê? Naquela época, HD não valia nada, era necessário que todas as vezes isso fosse checado ao inicializar os trabalhos com aquele computador. Memória alta, memória expandida, memória baixa, tudo lindamente configurado, proteção de tela no MS-DOS, rede, meu jovem. A máquina se conectava em rede e era uma máquina que tinha um menu de trabalho. Olha só, esse menu você conseguia abrir programa, fechar programa, fazer o que você precisasse fazer de maneira mais fácil, sem o famigerado prompt. E hoje eu vou mostrar para vocês um jogo do MS-DOS que me deu muito ódio. Eu quero explicar para vocês uma coisa antes. Naquele tempo, nos anos 80 e 90, quando alguém sabia que um jogo novo tinha aparecido em algum lugar, se corria lá e se fazia uma cópia. Não importa se era de bike, de ônibus, a pé, você tinha que ir. Eu andei muito para encontrar jogos naquele tempo, para ampliar nossa biblioteca. Era comum você ter Stunts, Príncipe da Pérsia, Indianápolis 500 milhas, aqueles jogos Arkanoid, Tetris, Sokoban. Era muito comum você ter jogos assim. Então, era muito legal quando você podia ampliar a sua biblioteca de jogos. E isso que vocês estão vendo aí é o Ninja, o Coelho Ninja, o Ninja Rabbit. Um jogo que me deu um trabalhão para buscar. Primeiro, era longe, era um amigo de um amigo de um amigo, do Fubá. E aí eu cheguei na casa do moleque, a mãe dele não me conhecia, ele não me conhecia. Olha que invasão, né? Mas mesmo assim eu parei na frente do micro do cara, meu, para pegar o arquivo. E era uma coisa, uma irmandade, né? Naquele tempo não era todo mundo que tinha computador, eram poucas pessoas. Então era uma irmandade. Você chegava por um cara e você falava que você mexia com o micro, você era micreiro, ele já te perguntava como que o seu AutoExec. Como é o seu AutoExec? Quanto de memória você tem livre? Eu falava, né? Eu tenho 637 de memória livre. Nossa, edita seu AutoExec pra mim aí então. Então era aquela irmandade que discutia jogo, programa, manutenção, fonte, tudo que um fórum faz hoje, sem a palhaçada mimizenta e ao vivo. Jovem, era muito legal. E esse jogo, eu fiz o download correndo na casa dele. Opa, download não, eu fiz a cópia do disquete lá na casa dele, correndo, e fui pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, o disquete deu pau. O cara morava lá no Cafundó do Parque São Rafael. Ai, caramba. Marquei um outro dia, fui, trocamos ideia e eu consegui a cópia novamente do jogo. Só que dessa vez eu fiz 3 cópias. Eu levei 3 disquetes de 360 e fiz as cópias nesse disquete. 360 não. Disquete de 1.2. Eu não tinha ainda o disquete de 1.44, aquele que é a carcaça plástica dura, né? Eu tinha só aquele mais flexível, então eu levei 3, se não me engano, 3 ou 4, porque eu não queria fazer aquela viagem, trocar ideia com o cara, ficar lá batendo papo de AutoExec, Defrag, MinMaker, etc, outros programas, para no final das contas chegar em casa o jogo não rodar. E eu vi ele jogando lá o jogo, fiquei interessado. Esses efeitos do jogo aí, olha só que interessante. Mas me frustrei, né? Porque é um jogo horrível, que o coelho não tem a movimentação legal. Pra você dar uma cacetada, você tem que ter o tempo certo. Esses negócios caem do teto aí, você não fica meio certo se você pegou ou não. E você sobe a escada de um jeito tosco, como vocês viram aí. Qualquer coisinha te mata. E não tem uma coisa assim, não tem uma movimentação, uma mecânica legal. Eles encheram de cor, encheram de beleza o negócio. Colocar esses efeitinhos xarope aí que você tá vendo, mas jogo mesmo é muito ruim. O uso de speaker ruim. E eu já tinha, né, um monitor EGA Color, ainda bem que eu não vi isso aí no CGA de fósforo verde. Eu já tinha o EGAão, então dava uma melhoria, como você tá vendo aí, né, a aparência. E o jogo me prometia uma coisa que na realidade, né, sei lá, dá pra entender que ele tá em Chinatown, sei lá, Nova York ali, né, e tá enfrentando alguém por algum motivo, acho que pra comer cenoura. Então foi um dos jogos que eu me lembrei, quis falar com vocês nesse quadro aqui, um disquete, um jogo, porque realmente, senhores,
foi uma frustração. É um jogo que eu odeio. É da Vila Crespo. Vila Crespo Software, meu jovem. E esse jogo realmente me dá ódio de lembrar. Ninja Rabbit. Agora, saindo fora desse jogo maldito, deixa eu usar meu tempo de uma maneira melhor, né? Deixa eu entrar aqui no Windows e trabalhar um pouco, que eu já joguei demais. E o Windows era fonte de renda naquele tempo. Trabalhava com o Windows, com os aplicativos. Planilha, meu jovem. Olha meu Windows 3.0 aí, coisa mais linda. O Windows EGA. E eram minhas aplicações. Eu podia fazer desenhos, eu podia fazer sites com o bloco de notas, e eu podia fazer planilhas, meu jovem. Eu não usava o Excel, não. Eu usava o Lotus 123. Depois da jogatina nojenta, vamos fazer planilha de cálculo no Lotus 123. Até a próxima, jovem.